canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro girão de notícias do dia, como sempre, aí, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, você que gosta de notícia e informação, eu te apresento aí o melhor aplicativo de futebol do mundo, que é o aplicativo da OneFootball. Nele você tem 100% gratuito. Notícias do futebol brasileiro, europeu, sul-americano. Pode ver os jogos aí do campeonato alemão e ainda pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda notícia do Vasco, o aplicativo, manda notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, antes de entrar aqui no que foi a reunião do Conselho Deliberativo, as discussões da SAF, dar aqui a minha opinião e o que eu entendi da reunião, eu gostaria de fazer alguns comunicados para vocês. Primeiro, ontem eu não gravei nenhum vídeo aqui pro canal, passei o dia todo fora, não tava com a minha cabeça boa, não tava com a minha cabeça legal, não sei se foi estafa ou o que foi. Sei que ontem eu não tava muito bem e resolvi tirar um dia para mim ficar off. Vocês veem a minha correria de maluco aí, 3 vídeos por dia, o meu podcast que eu gravo é muito longe, é lá na Barra, o CT também eu moro na Baixada. Então essa pancada vai e volta, vai e volta, vai e volta. E hoje é tudo concentrado nas minhas costas. Inclusive tem um menino que tá para começar a me auxiliar aqui no canal a partir do dia 16 agora. Então, delegar algumas coisas, rede social, é o comercial, é gravar vídeo, editar, fazer thumb, é um monte de coisa na minha cabeça. Então tá tudo bem, tá? Tô dando uma satisfação para vocês, meu público, do porquê que ontem eu não vim aqui, não gravei vídeo e ontem era um dia importante. Segundo ponto, o meu podcast, a agenda ela é feita com antecedência. Eu tenho um estúdio lá que eu uso, eu tenho dias e horários fixos e as pessoas têm rotina, têm agenda, são pessoas com um dia a dia corrido, então eu marco com antecedência. Então já estava programado já com bastante antecedência a ida do Daniel Brown lá no nosso Futebolaço Podcast ontem, quinta-feira, 7 horas da noite. E calhou de acontecer no mesmo dia, no mesmo horário da reunião do Conselho Deliberativo. Tanto é que quando eu acabei o podcast lá, já tinha até encerrado a transmissão da Vasco TV. Foi anunciado, e já vamos entrar agora na discussão da reunião do Conselho Deliberativo de ontem, de que terão outras posteriormente. Não tem data e não tem dia ainda informado. E a minha agenda do mês de julho já está toda batida. Então pode ser que aconteça de ter uma nova reunião do Conselho Deliberativo e eu estar lá no podcast. O podcast é sempre gravado às segundas e quinta-feira de maneira presencial, ao vivo, à exceção em dia de jogos do Vasco. Quando o jogo cai numa segunda, eu gravo numa terça. Quando o jogo cai numa quinta, eu gravo numa sexta. E depois volto para a programação normal. Mas estarei hoje na coletiva da Vasco TV fazendo uma pergunta a respeito do tema da SAF. Dito isso, vamos começar deixando aí um pronunciamento do Josh Wander. Vai estar passando uma legenda aí embaixo. Foi o pronunciamento oficial do Josh a respeito da intenção da 777 partir com o Vasco. E na sequência eu venho aqui e dou a minha opinião sobre tudo que aconteceu nos últimos dias aí e também no concernente à questão da discussão da SAF do Vasco. Confere o Josh Wander falando, na sequência eu volto. Hello everyone, and thank you for being here today. I'm Josh Wander, Managing Partner at 777 Partners. And as you know, our firm is looking forward to partnering with you on this historic project. I'd like to thank you for this opportunity to share our vision and bright future for Vasco that we can build together. This club has incredibly passionate fans and a beautiful history, including its fight against racism and promotion of equal rights in Brazil. Everything about Vasco inspires us at 777, and we are proud and honored to become a part of the rich history of this club. By now, you've likely heard about the football business that we are building at 777. As you know, we have teams in Italy, France, Belgium, and Spain, and there will likely be many more in the future. In each case, our priority is to carefully respect the history, legacy, and traditions that make each club special for its fans and the communities that surround them. I am here to promise you that it will be the exact same with Vasco. Our primary goal is to preserve Vasco's history and identity while ensuring that the club has all of the tools and structure in place to succeed both on
and off the pitch for many years to come. We want to bring Vasco back to where it belongs, amongst the most important clubs in Brazil, South America, and all over the world. We know how much each and every one of you care about this club and its future. That's why we want to work together to build on a solid foundation you and others have created over the past decades. I look forward to seeing all of you in a few short weeks. In the meantime, our team will take you through the details of our vision. Thank you, and see you soon at São Januário. Bom, galera, dito isso, vamos lá. Primeiro, eu acho que um tema que foi colocado na boca de 90% das pessoas é a ou falta de transparência, ou gostaria de mais transparência, de mais recurso, de mais informação, de uma melhor comunicação, e aí você classifique como você queira. E eu tô nesse bolo aí. E eu vou muito na linha do Eduardo Cassiano, cara, porque pra mim ele foi brilhante no discurso dele ali, quando abriu pros conselheiros, pra quem quisesse falar. Explico por quê. Eu comungo da mesma visão dele. Qual é a visão dele? Eu sou favorável a SAF, eu quero o SAF no Vasco, mas eu tô cheio de dúvida, tô com um monte de dúvida, tem um monte de coisa que não tá claro, tem um monte de dúvida que não foi tirado. Então assim, até pra... ele é só estatutário, né? É inclusive benemérito, eu não voto. Mas vamos lá, vamos partir do pressuposto que todos nós votássemos, né? Ou que todos nós quisermos emitir uma opinião como vascaíno. Eu quero muito dizer sim para 777, mas eu ainda fico com alguns pés atrás, porque tem muita coisa que não tá claro. Eu venho batendo nessa tecla aqui, ó, há um caminhão de tempo. Em que sentido? De que, cara, por mais que negócios de empresas privadas tenham direito a cláusulas de confidencialidade, o contrato é resguardado, a gente está falando de uma empresa privada que tem sentimento de pertencimento público, que tem uma torcida apaixonada, são milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Isso eu estou falando que é o Vasco porque é o meu clube, mas isso vale para o Botafogo, isso vale para o Cruzeiro, isso vale para o Atlético Mineiro, que deve virar SAF no final do ano, para qualquer um. Não é uma empresa comum, uma Renner, uma C&A, uma 1xBet, né, uma OneFootball, não. É uma empresa que tem pertencimento público e tem sócios, inclusive, que são acionistas do clube. O sócio estatutário, ele é sócio do clube associativo. Ele vai ter que votar e ele tem que saber no que ele está votando. Então, assim, quero a SAF, não vejo outro caminho, é o caminho a seguir. Aí já abro um parêntese aqui. Começou esse trololô e, infelizmente, eu tenho pena do torcedor do Vasco. Eu explico o porquê. Cara, onde tem política no meio me dá nojo. Porque, assim, nesse momento agora, o camarada que é um simples torcedor, um mero torcedor que tá na cadeirinha da casa dele, ele ama demais o Vasco, ele caga e anda pra político A, B, C, D, esse cara, ele fica assim, ó. Caraca, quem tá falando a verdade? Quem tá falando a mentira? Porque cria-se a porcaria das guerras de narrativa, a oposição inventa um monte de história, a situação inventa outras, aí fica, um diz uma coisa do lado, outro diz uma coisa do outro. O torcedor em casa é leigo, ele não entende muito de juridiquês e também em muitos dos casos não confia nas pessoas que lá estão e não confia às vezes em político de uma maneira geral. Ele fica, porra, mas o Levin aqui tá dizendo uma coisa, que não vai entrar dinheiro nenhum, que os caras estão enrolando. Não, pô, mas o Vasco tá dizendo através da 777 que vai ter dinheiro sim. Aí fica cada um gritando de um lado, dizendo uma coisa. Teve esse problema envolvendo o Fabinho, veio a público pedir desculpa, vendendo um peixe podre pra ele. Ele tirou o vídeo do ar, vocês já estão careca de saber, ele falou bastante disso. Mandar um abraço pro Fábio Azevedo aqui. Cara que foi muito sujeito homem de... Cara, deu a informação errada que me venderam peixe podre. Tirou o vídeo do ar, falou, pedir desculpa. Caiu no momento ruim, porque deu narrativa para quem gosta de confusão. Enfim, qual é a questão aqui? Voltando para o cerne da questão. Pelo menos essa questão foi esmiuçada. Tava lá o Arseniegas, o Josh Warner deu posicionamento, o Caixeiro, que é o da Matix, que é o representante intermediário que está fazendo essa negociação entre Vasco e 777, participou do evento, participou da palestra. Quem não assistiu, eu recomendo ir lá no YouTube, na Vasco TV, e assistir, tá lá a reunião na íntegra. E tá claro, o dinheiro vai entrar. Já entraram 70 milhões, vão entrar mais 630. Não tem papo de,
aquela história aquela fake news que o Fábio Azevedo foi induzido ao erro, aquilo não existe. Vai entrar os 630 milhões para complementar os 70. O Luiz Manuel Fernandes levantou uma bola interessante, e é a questão dos mínimos detalhes, que é o seguinte, pô, não é 700 milhões para o futebol? Os 70 milhões que entraram, o Vasco usou para outras coisas. Pagou dívida disso, pagou dívida daquilo. Futebol, o Vasco gastou aí 10 milhões aí no Palácios. 10, 8 milhões, alguma coisa nesse sentido. Então, e aí, como é que fica esse dinheiro? Porque não foi para o futebol, foi para a dívida e despesa do clube. Essa dívida não poderia entrar na dívida da associação, aonde a própria 777 vai assumir as dívidas. E aí aqui abre um parêntese, ficou claro hoje também. O que é a proposta? Ontem, na verdade. Ficou claro qual é a proposta. A proposta é a seguinte, são 700 milhões para investimento aí na SAF do Vasco, 70 milhões já foi, né, parte para futebol, outra para dívida, mas já entrou. E eles se limitam a pagar até 700 milhões de dívida. Sendo que, pô, eles vão chegar, vão pegar o dinheiro e vão rasgar a dívida lá? Não. A dívida que hoje ela pertence à associação, né, o Clube de Regata Vasco da Gama, ela passa para a SAF. Então, em tese, ela vai ser paga aqui e vai se assumir o compromisso. Por outro lado, o próprio Vasco, ele tem 30% das ações da SAF. Então, como é que fica dividido isso? Foi uma dívida que as pessoas entenderam, porque a dívida vai ser paga com a própria operação da SAF. O que mudou é que a associação que já existe há mais de 120 anos, essa vai ficar zerada de dívida. Ela não tem mais dívida. A dívida foi transferida para a SAF. E a 777 se compromete a pagar até os 700 milhões, que deve se reduzir, porque numa negociação, principalmente a dívida aí civil, ela tem negociação, tu deve 50 pro cara, oferece 20, o cara aceita, e vocês sabem como é que funciona, isso aí vocês estão careca de ouvir já. Então assim, alguns detalhes a elencar. Cara, é a decisão mais importante da história do clube depois da briga da resposta histórica, que é a construção de São Januário. Poxa, eu não sei qual foi o motivo, também não ficou claro. Por que o Adriano Mendes não teve presencialmente lá, como estava todo mundo? Alguns, como por exemplo o Júlio Brandt, que é da comissão permanente, ele está viajando, ele está em Portugal, não tinha como estar presencialmente aqui. Mas pô, Adriano Mendes, não sei, gostaria até que se pudesse pronunciar depois, seria bom saber. Você estava fora, enfim, não sei, aparentemente estava em casa. Era melhor ter feito ali a explicação, aí trava o PowerPoint, joga para a sala aí, eu apresento daqui. Então tiveram algumas coisas assim que ainda passa um pouco daquele amadorismo que irrita bastante. Outro detalhe também, eu acho que a gente tem que entender, vamos lá, vamos falar de comunicação, que é o que eu faço aqui. O grande cerne da questão no que tange a comunicação, o importante é a pessoa que está do outro lado entender. Não adianta eu vir querer fazer um vídeo aqui de a cada 10 palavras eu falar 8 palavras meramente rebuscadas, aquelas palavras pouco usuais e que eu vou te complicar. Eu vi quando você pega um contrato de jurídico para ler, tu não entende nada, é cheio de palavra que sinceramente eu não entendo nem o porquê daquilo, não poderia simplificar, parece que é para não deixar o leigo entender mesmo. Então assim, muito termo técnico, uma coisa de contabilidade muito aprofundado, que um contador meia boca talvez nem ele mesmo vai entender. Então muito detalhe técnico. Já achei a apresentação do caixeiro lá da Matix melhor, foi uma coisa mais simples, ó. Proposta é essa aqui, são 700 milhões, o Vasco fica com 30%, a SAF com 70%, o estádio fica separado para o Vasco, aí teve um PowerPoint do estádio, área verde, azul, que tem ali tem o parque aquático, tem o estádio, aí tem ali a quadra de futsal, tem a capela, né, ó, a gente vai pagar o aluguel, mas vai assumir a despesa do complexo como um todo. E aqui já abre um parênteses também para uma segunda parada, que é a seguinte, não tá no contrato que vai ser votado, reforma de São Januário, não está, é só para adquirir a SAF, ponto.
Beleza? Porém, entretanto, todavia, no entanto, foi colocado três opções lá, caso futuramente queira se discutir uma reforma, uma modernização, uma ampliação de São Januário. A própria associação, ela fazia a reforma e aí aumentasse o valor do aluguel para poder repor o dinheiro gasto na reforma. A associação não vai ter dinheiro para fazer isso, não vai ter. A receita dela vai ser pouca, royalty de venda de licenciamento, o aluguel de São Januário e a mensalidade dos sócios estatutários. Então, não vai ter condição de gastar 300 milhões no estádio. Então, ela tá ali para efeito de possibilidade fria, né, preto no branco, mas não é tangível. Então, nem conto isso como opção. Mas, na teoria, seria. Segunda opção, a 777, fazer ela, a reforma, gastar, e São Januário passar a ser patrimônio da SAF e não mais da associação. E já abro um parêntese aqui, não, vou repetir, não e não. Eu, como vascaíno, conhecendo a história do meu clube, como aquilo foi construído, a importância que aquilo tem para mim, que tem para você, aqui, São Januário sozinho, ele é maior do que muito clube, por aí no mundo. São Januário sozinho, a história dele, a importância dele, como aquilo foi feito, o que já aconteceu ali dentro, a importância histórica daquilo dali, não é um patrimônio tombado, tem mais história e representatividade do que muito clube de futebol no mundo. E tem coisa que não tem dinheiro no mundo que pague. Vai botar um mega estádio, 40 mil lugares, top de linha, agora é dos caras. Meu irmão, eu não sou a favor disso nem por um cacete. Que fique do jeito que tá. Aluga um outro estádio, vai para outro lugar, mas vender São Januário, isso não passa na minha cabeça sob hipótese alguma. Você pode me dar o argumento que você quiser, e eu respeito a opinião de todo mundo, mas não existe um argumento que me convença. Desculpa. Eu vou gastar X aqui, e aí por esse X eu tenho o direito de explorar comercialmente o estádio por X anos. Beleza, mas o patrimônio continua sendo seu. É outro papo. Gastei 300 milhões aqui, a gente tem a associação e tem a SAF. Pô, em tese a gente tinha que pagar o aluguel pra lá. Pô, cara, gastei X aqui, vou te tirar o aluguel até repor o que eu gastei aqui. Não sei, tô criando uma situação hipotética. Se você tinha direito a uma coisa X aqui, como eu gastei X, eu tenho direito de por X anos explorar isso aqui para me recuperar o meu dinheiro. Tô reformando um estádio que é seu, não é meu, vai continuar sendo seu. Tô dobrando, triplicando, sei lá, o valor de um patrimônio que é seu. Então eu tenho que ganhar alguma coisa com isso, que ninguém é trouxa também, né? É um ponto. Agora, vender, na verdade, seria como se fosse uma compra, né? Eu botei X lá para reformar e agora é meu. Então, trocando em miúdo seria o dele. Lembrando, parêntese de novo aqui, presta bastante atenção. Não existe isso na proposta. Não está se discutindo a reforma de São Januário na proposta que vai ser votada. Perfeito? Só deixaram ali, porque é um assunto que toda hora alguém pergunta, as possibilidades que existem. E qual é a terceira e última opção? Nem o Vasco gasta dinheiro e nem a 777. Por exemplo, o que foi feito entre W Torre e Palmeiras. O que foi feito lá? Eles tinham Palestra Itália, Palestra Itália veio abaixo, a W Torre correu atrás de parceiros e ela fez o novo estádio do Palmeiras. Com isso, a W Torre recebe um percentual X lá da receita da bilheteria dos jogos, pode mandar eventos para lá, teve show do Sandy Júnior, show de várias outras bandas grandes e famosas do mundo, que eles mexem com essa questão de eventos grandes, e aí eles fazem o dinheiro deles com isso. A 777, sei lá, vai gastar X lá, e ela manda um show lá do Coldplay, do Josh Bieber, da Ivete Sangalo, sei lá, do Paulinho Gogó, enfim, tô brincando aqui. E aí o dinheiro é todo dela, beleza. Isso é um outro papo, ou a empresa que vai fazer, a W Torre, sei lá, a Populus, qualquer empresa que mexa com esse tipo de função, mas qualquer hipótese eu aceito, desde que São Januário continue pertencendo à associação. Isso para mim não tem papo.
Respeito quem tiver uma opinião diferente. Eu sou uma pessoa de respeitar a opinião de todo mundo. Mas essa é a minha e ela está cristalina e clara aqui. Eu não sou a favor disso. E, de novo, não foi discutido isso. Deixou lá como opção, já pensando num ponto futuro. Mas já adianto para mim que, na minha concepção, essa opção B, né, já nasce morta. Ou vai na A, que eu acho que não tem condição, ou vai na C. Ou uma B diferente, né, que eu invisto, porque eles vão se beneficiar disso. A receita do Vasco vai aumentar numa reforma ali, você tem mais ingressos para vender, você vai ter camarote, você vai ter N coisas que hoje você não tem com o atual São Januário. Então eles mesmos vão ser já beneficiados, que pode ser um modelo. Vamos gastar X e ó, a receita é toda nossa aqui. Enfim, é assunto para mais para frente. Mas achei, só não achei fato novo, tá? Tudo aquilo que a gente já vinha passando, que a gente já tinha de informação, foi confirmado. Mas as dúvidas em si, os fatos novos, não tiveram. O que eu achei interessante foi que, se realmente o Carlos Fonseca levar à frente o que ele disse na reunião, é que as dúvidas levantadas, o Vasco inclusive criou um e-mail, você que é vascaíno, pode disparar um e-mail para lá com a sua dúvida no que tange a SAF, e eles vão juntar as perguntas ali, e vão juntar para as próximas reuniões para tentar sanar isso. Acho que é momento de Cinegas da entrevista, Josh Wander, Roberto Osório, Duque Estrada. O Salgado é melhor nem dar, né? Porque quando dá é sempre, né, uma confusão. Deixa para quem fala um pouquinho melhor. Mas tem que vir a público. Pode ser no meu canal, no Atenção Vascaínos, no Juninho, sei lá, no Fábio Azevedo, qualquer canal aí, Globo Esporte, Sport TV, ESPN, eles precisam falar. Inclusive vou fazer já o convite agora para ver se algum deles, ou todos eles, não sei, vão lá no podcast, que é um espaço onde eu tenho 2 horas ali para poder falar, e aí dá para tirar bastante dúvida e fazer bastante pergunta, beleza? Então, dito isso, dei as minhas considerações aqui do que eu achei de tudo isso, tudo aquilo que vinha sendo falado, tá até aqui, é verdade, tá no contrato, foi confirmado pela Matix, pelo Cinegas, pelo Josh Wander, realmente o contrato é esse. Agora, ainda assim eu acho pouco. Não concordo com cláusula de confidencialidade. Eu acho o seguinte, estratégia de modelo de negócio, isso aí tudo bem, é coisa de marketing, né? Aí você vai dar arma pro teu adversário, tá lá o desenho como eles querem fazer, contrato vaza, o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético, sei lá, pode usar ali a tua expertise em benefício deles. Isso é um ponto. Agora, a cláusula o royalty é distribuído assim, a associação sem fins lucrativos tem essa importância aqui. Se alguém quiser sair da sociedade, faz isso. Se amanhã alguém quiser vender, faz aquilo. Esses mínimos detalhes que não são de business, de expertise de negócio, né, que não vão impactar na operação, isso pode ter uma tarja lá, isso aqui não pode aparecer, ok. Mas cláusula do que um pode, que o outro não pode, não dá. Até porque, qual é o grande problema, é a grande pegadinha do malandro, e aí eu encerro meu vídeo aqui de hoje a respeito disso, com a abertura do Eduardo Cassiano, que é: eu quero votar sim, acho que não tem outro caminho, quero muito que o negócio saia. Sendo que, para eu votar sim, eu tenho que ter tudo no preto e no branco e tudo esmiuçado. Por quê? Eu hoje que digo que sou favorável, Cassiano, você que tá, pelo menos meu público aqui, eu vejo que no mais de 90% quer. Sendo que, em cima do que a gente viu, do que a gente ouviu, sendo que se tiver coisas ocultas ali que são prejudiciais ao clube e não vieram à tona, esconderam da gente e não mostraram, amanhã depois da merda, o que vai acontecer? Vão apontar o dedo para quem disse sim ou para quem naquele momento ele formou a opinião de que era favorável. A culpa é de vocês. Mas como é que a culpa é minha e eu não sabia, eu não tinha consciência do fato? Então assim, é uma situação muito complicada, porque num primeiro momento todo mundo quer. Tô vendo gente aí, passa essa merda logo, eu quero contratar jogador, vai passar a janela. Na boa, minha opinião, o mais importante é fazer um contrato bem feito e fazer o troço direito. O Botafogo tá discutindo SA, depois essa questão da SAF, desde eu não tinha nem canal. Pra vocês terem uma ideia,
Quando eu criei o canal em 2019, em abril, que não era um canal de Vasco, era um canal que trabalhava eu e 2 amigos, a gente falava dos 4 clubes do Rio e da Europa. Os primeiros vídeos no canal, quando eu falava de Botafogo, era Botafogo SA. Era Botafogo SA. Isso lá em 2019, sendo que a discussão no Botafogo é de 2018. Então o Botafogo como clube já estava muito mais maduro. Isso surge no Vasco a partir desse ano, com a criação da lei. E aí eles mesmos escolheram qual era a empresa. E a gente ficou sabendo o que passou, foi passado. É muito cedo pra gente... vambora aí, tem que fechar. O time bem ou mal tá encaminhado, 8 pontos de gordura pro quinto, né? Faltam bastante rodadas, o Vasco já tem 30 pontos. Então assim, o importante é tirar todas as dúvidas, forçar o máximo para todo o contrato vir a público, discutir tudo no preto e no branco, para a gente não ter problema futuro. Porque uma vez assinado, a SAF é aprovada, acabou. E tinha um negócio aqui que a gente não viu. Meu irmão, já era. Você teve a oportunidade, teve o contrato, tem o grupo dos conselheiros lá, da comissão de 15, que está debruçado em cima. Teve reunião do Conselho Deliberativo, teve votação no Deliberativo, teve votação na AGE, já aprovou e agora vocês querem mudar? Irmão, a proposta era aquela dali. Então tem todas essas questões aí pra gente ver. O que eu menos estou preocupado agora é com janela. Eu estou preocupado de se fazer um contrato que vai salvar o Vasco da Gama, a gente vai voltar a ter um futuro e ter aí dias melhores pro nosso clube. Essa é a preocupação. Agora, fazer um negócio assodado, com faca no pescoço, desesperado, porque quer pegar o dinheiro, quer contratar agora, quer fazer, quer acontecer, não é por aí. Inclusive, acho que com esse elenco a gente vai passar um sufoquinho, mas eu ainda acho que esse elenco sobe. Mas, de novo, o mais importante é fazer um contrato bem feito, porque fazer um negócio à moda Bangu vai dar B.O. Enfim, vai passar muita água debaixo da ponte. E pelo andar da carruagem, acho que vai levar um tempo até maior do que eles estavam imaginando. Eu estou achando que isso não vai encerrar no dia 30 de julho, como ali o Otto de Carvalho, que é o presidente da Assembleia Geral, está imaginando. Acho que vão ter outras discussões, vai ter esse fórum agora levantado com as perguntas. Acho que isso vai levar mais tempo. E que bom, porque eu acho que o mais importante, de novo, é fazer o troço bem feito. Beleza? O vídeo ficou longo, eu faço vídeo de 10 minutos para vocês aqui. Esse aí tá com 20 e tantos aí, mas é porque o tema é importante e eu precisava trazer esses pontos para vocês, beleza? Vão vir outros dias aí, provavelmente hoje a gente vai discutir mais assuntos. E é isso. Deixa suas dúvidas aqui embaixo nos comentários, que na medida do possível, aí, se eu achar que tem algum assunto pertinente, eu falo nos próximos vídeos, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, quem volta mais, tamo junto. Valeu, fui!